Uma verdadeira bomba neste dia. Filho de ministro do Lula recebia dinheiro do roubo dos aposentados do INSS. Nós vamos mostrar isso aqui. Mais um ministro de Lula envolvido em toda essa confusão, essa maracutaia. E ainda, vamos mostrar aqui também, o ministro André Mendonça acaba de partir para cima com tudo do filho de Lula também, que também se beneficiou de todo esse sistema, e nós vamos mostrar duas pessoas aqui. O relator do INSS, ali da CPMI, descobriu duas pessoas que repassavam ali a grana toda para o filho do Lula. Então nós temos o filho do ministro de Lula e agora o filho de Lula, o André Mendonça, parte para cima, com tudo para cima dele. Essas notícias que temos para trazer aqui pode ser o fim da era PT no Brasil e o fim de Lula, porque isso atrapalha diretamente a reeleição de Lula este ano. Olha só, pessoal, isso aqui caiu como uma bomba em Brasília. André Mendonça parte para cima com tudo e agora descoberto esse filho desse ministro que recebia um dinheiro limpinho vindo do rombo do INSS. Pessoal, esse vídeo está sensacional. Você deve, inclusive, dar um like aqui para que cheguem mais pessoas, se inscrever aqui neste canal. Veja essa matéria. O deputado Gustavo Gaia vai mostrar para a gente. Olha que grande bomba que chegou agora. Se você pensou que o dia tinha chegado no auge com a quebra de sigilo bancário do Lulinha, que é envolvido no esquema do INSS recebendo 300 mil reais por mês do Careca, você não conhece o PT. Antes do dia acabar, aparece mais um escândalo envolvendo gente do PT. Dessa vez, o ex-ministro do STF, esse aqui, ó, Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski saiu do STF e foi trabalhar como consultor para o Banco Master. Curioso, né? E logo na sequência, ainda recebendo do Banco Master, foi trabalhar como ministro da Justiça, o ministro que deveria combater o crime no Brasil. Esse mesmo, o Lewandowski foi o que negou a participação da Polícia Federal na ação lá no Rio de Janeiro, com a polícia militar de lá, que foi um grande golpe, né, para as facções criminosas. Ele negou, mas não é isso que eu quero falar. Esse cidadão aqui, enquanto ministro da Justiça, estava recebendo mesadinha do Banco Master. Mas o caso dele ficou famoso um pouco antes disso com o filho. Olha que curioso. Peraí. Moraes tem a esposa, Lewandowski tem o filho. Olha o que aconteceu lá atrás no escândalo do INSS. Filho de Lewandowski é alvo de CPMI, alvo da CPMI do INSS por suspeita de blindagem em fraudes. Que curioso, né? O filho dele é impressionante. Onde tiver algum crime de grande porte acontecendo, o filho dele vai estar lá para defender o criminoso. O filho dele está envolvido nesse esquema do CPMI do INSS e também no Banco Master. Mas o que eu quero te falar é isso aqui, ó. Escritório de Lewandowski recebeu 5 milhões do Banco Master por serviço de consultoria. Tem mais, continuando. Master pagou 5 milhões a escritório de Lewandowski já como ministro. Aí o Alfredo Gaspar vai lá agora, acabei de receber o vídeo aqui, ó, na CPMI do Banco Master e mostra como que era profundo a ligação entre Lewandowski, que era ministro do STF, filho dele, e o roubo do INSS. SEBAP, Ambec, Ansbraz, roubaram 850 milhões do povo sofrido brasileiro. Para onde foi uma parte desse dinheiro? Não mesmo. Para o escritório do filho do ministro do STF, ministro da Defesa, quando ele era ministro da Segurança Pública. Quanto? Aí vocês contam aí e vão descobrir. Mas sabe por que parou? Sabe por que parou? Sabe por que parou? Parou. No dia 22 de abril de 2025, pagamento. Um dia antes da operação. Me diga uma coisa. Aí diga uma coisa. Agora diga. Se fosse eu, estaria preso. Eu, Alfredo. Eu também. Estaria preso. Se eu botasse o meu filho para advogar, enquanto eu tinha o dever de investigar. Aí deixa eu lhe dizer. Rapaz,
Isso aqui era em plena investigação pela Polícia Federal dessas associações criminosas. Só parou exatamente um dia antes da operação deflagrada. Aí diga, isso é um país sério? Isso é um país que merece respeito às autoridades constituídas? O chefe da Polícia Federal, ministro Ricardo Lewandowski, estava num birô, um olho apontando para a investigação e outro olho vendo o filho receber dinheiro das entidades investigadas. Puta que pariu, gente. O Brasil virou um cabaré. Foi assim no Master, foi assim na Carbono Oculto, foi assim aqui. Isso não está certo. O filho dele também estava recebendo dinheiro dos caras lá investigados da Carbono Oculto. Isso não é possível. Interrompeu, não era tudo legal, não era tudo bacana, não era tudo prestação de serviço. Se era, por que interrompeu? Pelo amor de Deus. E é assim, você tem advogado enquanto não é descoberto. Depois que você é descoberto, manda o advogado embora. Eu pensava que fosse o contrário. Boa, Gaspar. Boa. Você tem advogado para resolver os problemas quando os problemas aparecem. Nesse caso, não. Ele pagava advogado para o ministro da Justiça não fazer investigação contra ele. Tá aqui. O que é que me parece isso aqui? Rapaz, a gente tá lascado. Controladoria Geral da União, Polícia Federal está em cima, só tem um jeito. Vamos nos cercar de prestígio. E quando a bomba estourou, acaba o pagamento. Depois que a bomba do Master estourou, não deu mais para ficar no Ministério. Eu acho isso muito grave, eu acho muito ruim, e são esclarecimentos que a República precisa. É por isso que o Lewandowski abandonou, e ele abandonou mesmo, tá? O Ministério da Justiça. Ficava aquela dúvida, né? Ele falava que era porque não estava sendo respeitado pelos lulistas, os petistas, estava tendo sabotado. Não é. Lewandowski saiu, não é porque ele foi o pior ministro da Justiça da história do Brasil. Ele saiu porque o filho dele estava envolvido recebendo dinheiro no caso do Banco Master. Ele estava recebendo dinheiro dessas fundações que estava roubando os velhinhos. O dinheiro era roubado dos velhinhos, passado para o escritório do filho de Lewandowski, para o Lewandowski blindar a situação. Cara, gente, nem a máfia na Itália, no seu mais alto grau de controle estatal, chegou perto do que o crime organizado fez no Brasil. O cara era, vou falar de novo, o cara era ministro da Justiça. Ele era o cara encarregado de combater o crime no Brasil. Antes disso, ele era ministro do STF. Então agora nós temos Moraes, Lewandowski, Dias Toffoli. O que é isso? Todos escolhidos por quem não? Moraes foi escolhido pelo Temer. Mas Toffoli e Lewandowski escolhidos pelo PT. Nossa Senhora! Pois é, agora nós temos uma outra matéria também importantíssima, porque o André Mendonça, aquele ministro que foi indicado pelo Bolsonaro, para quem achava que ele estava quietinho, caladinho, pois é, ele pegou a relatoria ali do caso do Banco Master, só que ele partiu para cima foi do Lula, partiu para cima também do Lulinha, e agora sobrou para todo mundo. Veja aí o Deltan Dallagnol, aquele promotor de justiça ali que ajudou a colocar o Lula na cadeia. Pois é, ele agora vai mostrar, olha a nova decisão do André Mendonça, que Lula não estava esperando, e isso caiu como uma bomba ali no Planalto Central, e logo em seguida nós vamos mostrar aqui, preste atenção, tem dois bancos brasileiros envolvidos também nessa maracutaia, e um deles é um grande patrocinador de um grande clube de futebol brasileiro. Pessoal, tá todo mundo enrolado. Confira a matéria e voltamos em seguida. André Mendonça toca o terror em Brasília e pega a Lula de surpresa. André Mendonça tá tocando o terror em Brasília. Ele quebrou o sigilo do Lulinha no escândalo do INSS e empoderou o COAF para investigar a lavagem de dinheiro no caso Master. E aí, com isso, ele reverteu mais uma decisão do Toffoli que tinha mudado aí o jogo no caso do COAF. Gente, são 3 bombas no mesmo dia, e a outra eu já vou te contar qual que é. Bora lá então com o que o Caio Junqueira revelou na CNN. Mendonça revê outra decisão de Toffoli e empodera a COAF. O relator do STF do caso Master, André Mendonça, reviu outra decisão do seu antecessor, Dias Toffoli, e empoderou o COAF.
Toffoli havia determinado que o órgão remetesse os relatórios ao gabinete dele. Hoje, Mendonça afirmou que as investigações e as diligências dela decorrentes, tais como a produção de prova oral, documental e pericial, devem seguir o fluxo ordinário legalmente previsto para toda e qualquer investigação penal sob a supervisão deste STF, Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a primeira bomba. O André Mendonça colocou a investigação de novo nos trilhos do que deve acontecer. O COAF, que é o órgão que rastreia movimentações financeiras atípicas, que podem ser lavagem de dinheiro, ele vai voltar a trabalhar sem amarras, sem precisar prestar contas para o gabinete do Toffoli a cada passo. Bora agora para a segunda bomba com o Poder 360. Polícia Federal pediu quebra de sigilos de Lulinha e o André Mendonça autorizou. Gente, a Polícia Federal pediu a Mendonça e ele não pensou duas vezes. Autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do Lulinha. Só que isso tudo foi antes de a CPMI do INSS ontem fazer a mesma coisa, naquela sessão da tarde de ontem tumultuada, em que os petistas agrediram os membros da comissão, deputados da oposição, depois de perderem de lavada na decisão sobre a quebra do sigilo do Lulinha. E olha o detalhe, gente, que é a nossa terceira bomba do dia. Isso pegou o Planalto de surpresa. O Igor Gadelha do Metrópolis confirmou. Decisão de Mendonça, que quebrou o sigilo do Lulinha, pega Planalto de surpresa. O governo não esperava, gente, não fazia ideia, mas a Polícia Federal já tinha pedido a quebra do sigilo do Lulinha faz mais de um mês. Depois que a notícia saiu, foram lá correndo o pessoal do Planalto para confirmar no STF, ouviram 2 ministros e sim, os sigilos de Lulinha foram todos quebrados. E como essa quebra foi antes da aprovação da mesma medida na CPMI do INSS, quando a CPMI começar a analisar os dados e ouvir os depoimentos, a Polícia Federal já vai ter o material na mão, já vai ter dados cruzados, o que poderá levar a compartilhar tudo isso com a CPMI e o estrago será grande. Lembre, nós já sabemos que investigados do roubo do INSS afirmaram em depoimentos que Lulinha recebeu pelo menos 25 milhões de reais de mesadas de 300 mil reais por mês do careca do INSS. Lembre, tem 2 delações que saíram agora nesse caso do INSS. E agora a Polícia Federal vai ter acesso aos registros bancários para confirmar, para rastrear e para descobrir se tem mais. O Planalto tá em pânico, gente. Lulinha com sigilo quebrado, COAF solto para investigar, Polícia Federal quebrando dados, CPMI avançando. Me conta aí nos comentários. Você confia no trabalho que o André Mendonça tá fazendo lá no STF? Pois é, agora nós vamos mostrar uma outra parte que também é muito importante. Está acontecendo ali a CPMI do INSS e todo dia eles estão descobrindo uma coisa absurda. Agora, 2 bancos, pessoal, 2 bancos novos envolvidos nesse rolo do Banco Master, do INSS e dos aposentados. Um desses 2 bancos patrocina um grande clube de futebol da Série A. Preste atenção aqui que o relator vai trazer e vai fazer uma denúncia grave sobre o Lulinha. Olha como que o Lula estava envolvido e o filho dele envolvido com 2 pessoas que repassavam aí para ele. Realmente, pessoal, quando vai caçando assim o rumo do dinheiro, você chega aonde está a verdadeira corrupção. Verifique aí. Me falaram, porque como relator, toda hora, olha, o dinheiro vai chegar no filho do presidente por 2 pessoas, Daniela Fonteles e Roberta Luxiger. Aí vem a senhora Leila Pereira, presidente do Banco Crefisa, com irregularidades que foram suspensas no INSS, a base do governo já tinha barrado. Hoje, queriam enterrar de novo. Aí vem o presidente do Banco C6, a base do governo já tinha enterrado, queria enterrar de novo hoje. Aí vinha a convocação da senhora Léa Brescia Amorim, que foi pedido a exoneração dela pelo presidente do INSS. E o governo não deixa, o governo está na mão. Aí veio a quebra de sigilo do senhor Gustavo Marques Gaspar, que vai mostrar para onde o dinheiro dos velhinhos e aposentados andava.
Aí vem aqui a Falomed, requerimento de quebra de sigilo da Falomed. Milhões de reais que abasteceram pessoas próximas ao gabinete do presidente da República. Aí vem relatório de quebra de sigilo do senhor Walton Cardoso, assessor que recebia, segundo a Polícia Federal, propina para um deputado federal. Eles queriam enterrar. A gente já passou por assessor de senador e agora estamos passando por assessor de deputado. Aí vem RIF do senhor Rodrigo Moraes, dono da Arpar. A Arpar está numa rede com mais de 10 bilhões de reais e PCC está nessa rede. E a moçada que fala tanto da Faria Lima, que fala tanto do crime organizado no alto escalão da base do governo, queria enterrar. Aí vem o requerimento, não é para prestar depoimento não, é para afastar o sigilo do senhor Fábio Luiz da Silva. Vamos parar aqui. Tá bom, se o governo queria proteger o Fábio Luiz, fizesse o destaque do Fábio Luiz. Mas por que esse interesse de barrar tudo isso que eu falei até hoje? Presidente de bancos, voo de aeronaves suspeitas, dinheiro rolando com assessores de parlamentares. Mas vamos falar de Fábio Luiz. Fábio Luiz está aqui, eu pedi a quebra do sigilo dele porque ele é filho do presidente Lula? Não. Eu sou doido, é? E eu estou maluco para isso? Não. Os jornais aqui mostram. Quando essa CPMI começou, que eu sequer sabia no que estava me metendo, a única coisa que eu ouvi aqui é que a ordem de blindagem era para não chegar no irmão do presidente da República, chamado Frei Chico. E eu fui entender qual o papel do Frei Chico, vice-presidente do Sindinap. O Sindinap foi um dos sindicatos que mais recebeu dinheiro roubado de aposentado e pensionista. E aí, de repente, aparece um personagem que estava totalmente fora do nosso radar. Um cidadão chamado Fábio Luiz da Silva. Por que isso aconteceu? Porque chegou informação aqui que o melhor amigo do careca do INSS tinha, de um tempo para cá, através de lobby, passado a ser careca do INSS e a junção com Fábio Luiz, o tal do Lulinha. E aí fomos entender. No meio, o Brasil tem 215 milhões de habitantes, tem 210, 220, eu não me recordo agora. Poxa, no meio de mais 200 milhões de habitantes, o filho do presidente da República foi logo arrumar amizade com o maior ladrão de aposentado e pensionista do Brasil. Simples assim. Poxa, mas coincidências na vida existem. Aí chega a informação. Olha, viajaram juntos para Portugal. Aí eu faço um requerimento aqui, ou alguém fez, ou foi a deputada Bia, eu não me recordo. Então, vamos tirar essa prova dos 9? Eu acho que isso é mentira. Vamos tirar essa prova dos 9? Vamos pedir a quebra de passageiros do voo de Portugal, conforme chegou o informe. Fizemos. Para mim foi um espanto. Era um negócio que resolveria a desconfiança. Rapaz, eu nunca fui tão atacado. A base do governo ficou em desespero e bloqueou a quebra dos passageiros do voo para Portugal. Eu me revoltei tanto que eu coloquei o meu cargo de relator à disposição. Eu disse, só tem um jeito. Eu renuncio ao cargo de relator se Lulinha
não viajou com Careca do INSS juntos com as despesas pagas por Careca na classe executiva do voo X lá para Portugal. Isso foi o ano passado. Sabe quem me desmentiu? Ninguém. Sabe quem permitiu a quebra do sigilo dos voos? A base do governo não permitiu. Aí, de repente, aparece uma senhora chamada Daniela Fonteles. Me falaram, porque como relator, toda hora, olha, o dinheiro vai chegar no filho do presidente por 2 pessoas. Daniela Fonteles e Roberta Luxinger. Eu digo, rapaz, vocês ficam repassando essas informações e eu não posso estar me arriscando a investigar o filho do presidente da República sem ter alguma base. Aí vieram para cá e me trouxeram as fotos. Eu digo, epa, com foto a coisa já muda um pouco de figura. Aí sabe o que é que eu descobri? Que a Roberta Luxinger era comadre da mulher do Lulinha e dele. E eu nunca tinha ouvido falar em Roberta Luxinger na vida. Aí depois vim descobrir que Roberta Luxinger é ex-esposa de um delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, que hoje está na Suíça, não sei, com asilo político, alguma coisa, e que essa Roberta Luxinger, ela se aproximou da família do Lulinha, faziam viagens juntos, era muito próximo. Quando o Lulinha vinha para cá, para uma casa de lobby dela, ficava aqui em Brasília. E aí eu senti segurança de pedir a quebra do sigilo da Roberta Luxinger. Para que fazer isso? Os ataques que eram assim, eles se triplicaram. Não deixaram quebrar o sigilo da Roberta Luxinger. Não deixaram convocar a Roberta Luxinger. Muito bem. Aí vamos para Daniela Fonteles. Eu nunca tinha ouvido falar em Daniela Fonteles. E por que quebrar sigilo de Daniela Fonteles? Não porque foi marqueteira do PT no governo Dilma. Eu digo, de jeito nenhum. Eu vou quebrar sigilo de ninguém porque foi marqueteiro de PT ou de qualquer partido lá. Eu também, a gente tem que ter limite moral, a gente tem que saber o que vai fazer. Aí quebramos de outra situação que foi do Careca do INSS. Rapaz, foram mais de 10 milhões de reais que, para minha surpresa, foram direcionados para Daniela Fonteles. E sabe o que aconteceu? Uma parte desse dinheiro feita em câmbio e mandado para Portugal. Aí eu digo, epa, aí a gente já está falando de Careca e Daniela. Aí um deputado ali da liderança se levantou, disse, olhe, respeitem a moça, foi a venda da casa, aonde foi mesmo? Trancoso, sei lá onde foi, lá no sul da Bahia, que Daniela vendeu para Careca, foi 5 milhões. Meu amigo, então o cara pagou um juros danado, porque já apareceu mais de 12 milhões, olha só, era mentira. Aí volto para Roberta Luxinger, recebendo milhões de reais do senhor Careca do INSS. Aí volto para Roberta Luxinger de novo, mandando Careca do INSS descartar os telefones porque viria a operação. Citando textualmente que o filho do presidente da República já tinha passado por isso e que ele precisava descartar os telefones. E a CPMI continuando a blindar esses personagens. Aí viemos para uma votação mostrando a safadeza, mostrando os caminhos. Cacete, o governo consegue manter Roberta Luxinger e consegue manter Daniela Fonteles incólumes. Aí eu vou mais à frente e descubro que Daniela Fonteles tem 2 irmãs e pelo menos uma delas já trabalhava com Careca do INSS recebendo recurso há
mais tempo dentro das empresas do Careca. Aí vamos mais uma vez, eu estou dizendo descubro, mas isso é a imprensa ajudando, isso são pessoas anônimas, e isso é com base em tudo do apanhado. Aí vamos mais à frente, descobrimos que havia uma organização criminosa liderada por Roberta e Careca do INSS, com a junção e o apoio do filho do presidente da República para liberar cannabis medicinal no Ministério da Saúde. Eu digo, eu não acredito, não. Eu não acredito, o cara vai se passar por isso. No momento de tanto conhecimento público de tudo. Aí quando eu vou ver, o secretário executivo do Ministério da Saúde, na época, eu não me lembro quem era ministro, recebe Careca do INSS, e recebe Roberta Luxig algumas vezes no Ministério da Saúde, um Suendenberg Barbosa, alguma coisa assim que eu esqueço o nome. O cara lá de dentro do Palácio do Planalto. Aí a gente vai um pouco mais adiante. Aparecem todo o rastro, os rastros do dinheiro, e infelizmente a CPMI, com a base do governo, quando eu falo CPMI, impedindo da gente continuar a investigação. Aí muda-se o relator da ação relacionada à CPMI do INSS. O senhor Toffoli passou a ser do André Mendonça. Qual foi um dos primeiros atos? Olha só, foi medida cautelar em cima de Daniela Fonteles, em cima de Roberta Luxig, em cima de Gustavo Gaspar, que estava aqui, que eu mostrei, em cima de assessor de senador e deputado federal. E eu digo isso, presidente, com a cabeça erguida para o país, porque está na hora do país saber a verdade. Qual é a verdade? Era dinheiro fácil, dinheiro roubado de quem não tinha sequer a chance de lutar. E muitos da República se aproveitaram dessa oportunidade. Pois é, olha só, pessoal, vários bancos, né, já foram liquidados por causa de maracutaia, de roubalheira. Nós tivemos o Will Bank que quebrou, tivemos o Banco Factor aí, tivemos o Banco Pleno, o Banco Master, agora o C6, né? C6 Bank também enrolado nisso aí. A Crefisa, que é uma financeira, é um banco também, que é grande patrocinador ali do Palmeiras, também envolvida nisso. Aí nós temos o filho do Lewandowski, que acabou de sair ali do Ministério da Justiça ali. Será que ele saiu porque ele já sabia de algumas coisas que iam estourar, que ia explodir? Será que foi isso? E agora temos também o Lulinha envolvido até a cabeça, até o pescoço, e vai sobrar para ele, porque quebrou o sigilo dele, ele vai ter que comparecer para depor. E aí? Agora como que eles vão blindar? Como que o Supremo agora vai poder blindar? Olha, eu acho, pessoal, que a pior coisa que aconteceu para o judiciário este ano, a pior coisa, não foi simplesmente descobrirem ali, né, aquele 129 milhões de reais por escritório da Viviane Bassi, não foi simplesmente o Dias Toffoli estar envolvido ali com aquele tal de Resort Itaiaia. Tudo isso, pessoal, foi uma grande bomba, mas que já vem desde o final do ano. Mas o que aconteceu esse ano aí que realmente complica a vida dos ministros e principalmente a vida de Lula para uma possível reeleição esse ano foi a relatoria ser sorteada e cair na mão do André Mendonça. E isso foi a pior coisa que aconteceu para eles, para o judiciário e para o executivo. Por quê? O André Mendonça agora, ele vai fazer o seguinte, ele vai rastrear o dinheiro para encontrar os corruptos. É só seguir o dinheiro, pessoal. Se você quer saber onde está a corrupção, siga o dinheiro. Essa regra é mundial. E aí, nós vamos ver agora filhos de autoridades, né? Filho do Lulinha, filho do Lula, o Lulinha, filho do Lewandowski, aí tem um filho de uma outra pessoa, de outro. Quando vai ver, familiares envolvidos, esposa do Moraes, irmão do Dias Toffoli foi convocado também, né? 2 irmãos
convocados para a CPMI ali do INSS. E, inclusive, está tão tenso as coisas que você viu aqui, você deve ter visto em outros portais de notícia, o quebra-pau que deu quando foi aprovada ali a convocação dessas pessoas suspeitas ali na CPMI do INSS, a quebra do sigilo. Teve pancadaria ali, o pessoal da esquerda, eles não aceitam contraditório e eles partiram para cima. E aí, pessoal, a gente vai vendo, a verdade, pessoal, a verdade ela chega, uma hora ou outra a verdade chega, porque a mentira tem perna curta. Tem um ditado, um dito popular, eu não sei se é indiano, se é chinês, mas que fala assim, você pode enganar muita gente por muito tempo, mas não todos por todo o tempo. Não tem como, pessoal. Você pode até enganar algumas pessoas aí por muito tempo, mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo, porque uma hora vai chegar. E é o que nós temos isso. Muitos têm falado que esse rombo aí, que já passa de 80 bilhões de reais que a gente não sabe para onde foi, mas saiu sim da Previdência Social. Isso a gente sabe de onde saiu. Essa sacanagem aí que é essa Previdência Social que nem deveria existir. Eu sou defensor e já falei aqui que se você que está me ouvindo aí é aposentado, pensionista, talvez você recebe 1, 2, 3 salários mínimos. Aí você fala assim, não, mas pelo menos eu tenho meu salário mínimo. Mas poderia ser muito melhor se você tivesse, por exemplo, uma aposentadoria, uma previdência privada. O que acontece na previdência privada, pessoal? Olha só, se você vai num banco, numa financeira, em algum local honesto, né? Não esses bancos aí que estão sendo investigados. E se no Brasil fosse incentivado a previdência privada, imagine que você trabalhou 25, 30 anos da sua vida e ali descontou R$300, R$500, R$200, 6%, 8% que desconta, em média. Olha só. Um economista fez as contas, se você pegar esse valorzinho aí de 6% que é descontado no salário do trabalhador ao longo de 30 anos, se isso for colocado no Tesouro Direto, no CDI, numa renda fixa, algo que gere aí menos de 1% ao mês, menos de 1%. Ao longo de 30 anos, sabe quanto que daria que o cidadão deveria, que você que contribuiu a vida toda aí, deveria receber depois de 25, 30 anos de contribuição, quando você aposentou, você deveria receber dessa previdência privada a bolada de pelo menos 4,5 milhões de reais. Agora você imagine o cidadão com 65 anos, aposentado, e ele pega hoje, nos dias de hoje, 4,5 milhões de reais. Não daria para fazer muita coisa? O cidadão pode fazer uma volta ao mundo com a sua esposa, o cidadão pode comprar uma casa nova, pode ajudar os filhos e netos, ou seja, muda a vida da pessoa. Mas não é isso que acontece. O que acontece é essa roubalheira aí na Previdência Pública, que é o INSS. Essa tal dessa previdência aí que foi feita para proteger aqueles que estão aposentando. Só que o problema é que daqui a pouco não vai ter mais previdência, porque você sabe, os jovens aí, a geração Z, né, a geração Millennium, como também é chamada, não querem saber de trabalhar de carteira assinada. Eles não querem saber de trabalhar e ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos. Muitos vão para a informalidade, vão ser Uber, vão trabalhar com algum serviço informal, vão ser pedreiro, vão ser faxineiro, vão ser qualquer outra coisa. Vão ser vendedor, vai vender até paçoca no sinal. Outros vão trabalhar pela internet, que hoje está muito na moda, né? Trabalhar pela internet. Aí o cidadão, pouca coisa que o cidadão faz, ele tira 5, 6, 7 mil reais pela internet. O que acontece? O que eu estou querendo dizer? A contribuição desses jovens de 18, 20, 25 anos, a contribuição está caindo cada dia mais, porque eles não estão trabalhando com regime CLT. E daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria nesse país. Dentro de pouco tempo, talvez dentro de menos de 10 anos. Então isso é preocupante. E ainda mais com esses rombos aí que a gente vê acontecendo. Agora, tá de parabéns ali o relator da CPMI e também o Carlos Viana, senador por Minas Gerais, fazendo um excelente trabalho. E a gente vê que realmente, pessoal, realmente, onde o PT coloca a mão, a gente vê corrupção. É por isso que acabou de sair uma pesquisa, saiu aí essa semana uma pesquisa, mostrando pela primeira vez Flávio Bolsonaro na frente, e não só no segundo turno, mas também no primeiro turno, na frente do Lula. Tudo por quê? Por causa dos escândalos, por causa dos rombos e por causa o sistema que está hoje no Brasil, que o povo brasileiro não vê perspectiva de melhora. Pelo contrário, vê perspectiva de aumentar o preço dos alimentos, o preço das coisas
E os impostos, né? Cada dia surgem novos impostos e isso aí ninguém gosta. Agora vão taxar de novo, né? Shopee, as compras pela internet, começaram a taxar eletrônicos de novo. Estava isento alguns produtos, subiu para 22%. Vão taxar até empregada doméstica. Se você tem aí na sua casa aí uma diarista, uma empregada que vai esporadicamente, vai ter que pagar imposto também. Isso vai encarecer. Ou seja, ninguém quer mais o PT e tomara que esse ano seja o último ano da vida do PT nesse país, para a gente virar a página e partir para uma nova vida. E se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, se torne membro, pessoal. Também tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro. Você nos ajuda, vai ser de extrema importância para nós. Um valorzinho pequenininho, um cafezinho por mês, mas para nós vai fazer grande diferença. Dá um like nesse vídeo. Compartilha com todo mundo, pessoal. Tem uma setinha aqui embaixo, assim pro lado. Se você clicar nela, você compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Faça esse favor para você mesmo e para o seu país. Vamos mostrar para todo mundo essa cachorrada que está acontecendo, que o povo precisa também se revoltar, porque o povo está muito pacífico, né? Então vamos compartilhar para todo mundo, tá bom?